Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vamos aí então para essa aula do nosso mini curso, né? Devocional Teens e Kids, Kids e Teens, como você achar melhor. Eu falei para vocês que nessa aula eu estaria mostrando alguns materiais, estaria mostrando algumas coisas e mostrando para você como você vai se preparar para começar aí com o seu filho. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente precisa escolher qual tema que a gente vai seguir. E quando a gente fala em tema, a gente precisa levar em conta também a questão da faixa etária dos nossos filhos, tá? Então eu preparei algumas coisas. Essa aula é mais pra gente mostrar os materiais pra vocês, tá? Então, por exemplo, olha, eu tenho duas filhas, né? Então, a Valentina, por exemplo, a Valentina hoje ela tem 4 anos. Mas eu usei bastante tempo essa Bíblia aqui com a Valentina, tá? Desde pequenininha. Por quê? É uma Bíblia interativa, tá? Ela chama Bíblia das Descobertas para os Pequenos. Então ela é uma Bíblia interativa. Não sei se você vai conseguir me ver, mas vamos lá. Então, por exemplo, ó, eu vou ler o primeiro para você. Aqui tá escrito: a criação do mundo. Ele é baseado em Gênesis 1, do 1 até o 31. Mas eu vou ler tudo isso para minha criança de 2, 3 anos? Não, porque ela não vai assimilar. Para o meu bebê de 0 aninhos? Não, ele não vai assimilar. Então eu vou ler, ó. No começo, Deus criou o céu e a terra. Ele criou a luz, ele criou o dia, ele criou a noite, ele fez a terra, fez as plantas, fez a água e fez também os animais. Deus também fez os seres humanos, os primeiros seres humanos. E eles foram chamados de Adão e Eva. Pronto, você resumiu a história da criação de uma forma com que a sua criança vai entender em poucas palavras. E aí, por que essa Bíblia é interativa? Porque tem um espaço aqui embaixo que diz, ó, você consegue achar? E aí, ó, por exemplo, o papagaio. Tem o desenho pequenininho do papagaio, não sei se você consegue ver, ó. Tem o desenho pequenininho do papagaio. E aí, aqui nesse desenho maior, eu tenho que encontrar o papagaio. Então, é uma Bíblia que você pode usar até 2 aninhos e meio, 3 aninhos, eles vão gostar muito, tá? Então, é por isso que eu falo de você preparar por faixa etária, tá? Por exemplo, essa Bíblia aqui, ó, que eu tô usando agora com a Valentina. Essa aqui, ó, 365 histórias bíblicas para você ler e para você ouvir. Então, por exemplo, você vai começar lá no dia 1º de janeiro, ó. Janeiro 1. Começa com o quê? É a Bíblia, gente. Começa com a criação, tá? Então, lá no dia 1º, eu vou falar sobre a criação. É curtinho o texto também, eles conseguem, tá vendo, ó? É bem curtinho o texto. E aqui vem um QR Code, que é o QR Code que a gente chama, né? Esse QR Code, quando você aponta o celular, o moço com uma voz muito bonita, né? Ele vai ler essa história e em seguida tem uma oração. Então você pode optar ou colocar para a criança ouvir, né? Se ela for fazer o devocional sozinha, ou melhor ainda, você ler a história e você orar com a sua criança. Então essa é a Bíblia que eu tô usando agora com a Valentina, tá? A gente tá fazendo todos os dias, eu não tô pulando nenhum dia, mesmo que eu não estou no dia 1º de janeiro. Então, tá? Se você quiser, né, começar para ter o ano todo, beleza. Mas eu comecei antes, né, de janeiro. Já comecei, comprei esse ano e já comecei com ela, tá? Tem uma Bíblia que eu gosto muito, que é essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui, lembra que eu falei que aqui em casa a educação eu gosto muito de fazer por princípios e valores. Então, essa Bíblia aqui chama Bíblia de Princípios e Valores com palabritas, tá? Então, é muito interessante porque ela tá toda rabiscada, que a Maria Clara usou muito essa Bíblia. E aí, como que ela funciona, ó? Vem os personagens para você conhecer tudo. E depois aqui no índice, ó, vai me falando todos os princípios e valor, ó. Deus, o grande criador, o bem e o mal, a obediência a Deus. E aí, quando você vai lá, ó, tem a historinha, tem o texto bíblico como está lá na Bíblia, certinho como está na Bíblia. E depois ela tem atividades para ser feita. Então essa Bíblia eu usei muito com a Maria Clara
quando ela começou a aprender a ler, com 6 aninhos. Eu usei muito. Agora eu guardo porque eu pretendo usar essa Bíblia também com a Valentina, tá? Por falar em ler, hoje eu comprei, adquiri essa Bíblia para Maria, porque essa Bíblia é do Mundo de Otávio. Essa Bíblia ela já vem com devocional, tá? Ela vem com alguns devocionais, ó. E aqui ela também tem o QR Code que você vai mostrar para a criança, vai abrir aqui, o Otávio vai estar fazendo um devocional com as crianças, né? Quem não tem muito tempo, isso é maravilhoso. E tem aqui depois as perguntas, né, que eles têm que responder. Eu não deixo a Maria responder aqui, porque depois a gente vai usar com a Valentina também. Essa Bíblia eu pretendo usar já com a Valentina quando ela fizer 6 aninhos, porque ela é a única Bíblia que vem com letra de caixa alta, tá? Então, letra de forma. Todas as Bíblias não são em caixa alta. E essa é a Bíblia para criança que tá aprendendo a ler agora. Isso é essencial, tá? Eu tenho também, eu usei muito e uso ainda a Bíblia Sagrada da Princesinha. Essa é para quem tem meninas. Por quê? Porque quando a gente fala, né, a gente criar a menina como uma princesa do Senhor. Então aqui na Bíblia ela tem vários vivendo no reino, que é onde vai contar a história de alguma coisa, né? E vai trazer para a princesa de hoje. Tem os relacionamentos principescos, né? Então fala muito assim da educação da menina, da criação da menina. Então essa Bíblia aqui é maravilhosa. Eu gosto de trabalhar com elas. Então vão percebendo que a gente vai adquirindo. Você precisa comprar todas agora? Não. Você vai escolher a Bíblia ideal para o seu filho. Então eu escolhi a Bíblia ideal. Qual é a Bíblia que eu vou usar? Não fica mudando também toda hora, né? Qual é a Bíblia que eu vou usar? E aí você vai usar aquela Bíblia. Agora eu preciso fazer o quê? É o seu preparo, tá? Lembre que a gente tá falando do seu preparo. Separar o material que você vai seguir. E aí, eu sou suspeita para falar, já falei para vocês que eu uso o Clube Discipular. Deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. Essa é uma das caixas, tá? É uma das caixas, porque eu guardo todos eles, tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui foi o tema que a gente fez. Fique tranquilo porque Deus está no controle. Então, como que vem? Ele vem aqui no computador, chega no meu e-mail. É um clube que eu assino. Ele chega no meu e-mail, eu acesso, mando pra gráfica, a gráfica vai imprimir pra mim e encadernar, tá? Então, ó, vem, deixa eu tentar mostrar. Vem com o mapa mental. Aqui, ó, vem com a história. Essa história é você que vai ler e você que vai estudar. Essa parte não é para você ler para criança. Essa parte é para você se preparar. Eu tô falando na nossa aula de hoje sobre o seu preparo. Então você vai se preparar. Como você vai fazer? Você vai pegar o material com antecedência e você vai ler. Tem aqui o objetivo da lição, tem a história em si, tem um versículo que é para ler. Então, quando você chegar para a criança para começar o devocional, você já vai chegar assim, sabendo onde tá na Bíblia, qual versículo que você vai ler. Você já pode colocar um louvor que encaixa aqui dentro. Eu gosto muito de pegar as louvores que se encaixam dentro daquilo que eu tô trabalhando com elas. Então, olha como que é interessante. E aí, ótimo, você contou a história, você falou. Você vai mostrar para elas o mapa mental. O que é o mapa mental? É o resumo da história. Então você vai mostrar um resumo da história e logo em seguida começam as atividades. E todas as atividades, elas são baseadas no quê? Na história. Olha só, todas as atividades são baseadas aqui na história. Então, opa, tá grudadinho aqui. É muito interessante esse clube discipular. Valéria, meu filho tem 3 anos. De 0 a 3 não tem, tá? De 3 a 6 é esse. Sempre vai ver que tem 2, ó. E aí esse aqui é de 7 a 10 anos. É a mesma história, é o mesmo conteúdo, mas as atividades serão diferentes. Então a atividade para Valentina é mais de pintar, é mais de encontrar o caminho, coisa que ela consegue fazer. As atividades da Maria Clara, no caso ela tem 10 anos, então de 7 a 10 anos é uma atividade que é mais para decifrar códigos, entendeu? Pensar, recortar, são atividades mais elaboradas. Então eu uso um desse, dá para um mês, né? Porque é dividido em 4 lições. Então, no primeiro dia, por exemplo, quando eu comecei, hoje a gente tem uma rotina muito diferente, né?
Hoje elas já se viram. Então, mas quando eu comecei, como eu fazia? São 5 dias da semana. Então, no primeiro dia eu contava a história e depois nos outros 4 dias eu fazia uma atividade. Coisa de 5 minutos você faz uma atividade. Então, não tenho tempo? Às vezes não é uma desculpa. Por quê? Porque tem um jeitinho assim, tá? Então, hoje, como elas já são avançadas e elas fazem o devocional todos os dias, sozinhas, como que eu tô usando o clube discipular? Eu uso uma vez ou 2 por semana só, que são os dias que eu estou em casa. De repente, um feriado, um sábado, eu aproveito para dar uma recapitulada em tudo, né? Então, é isso que eu faço. Então, por exemplo, não dá pra mostrar todos pra você. Separei esse aqui pra mostrar e eu tenho. Tem sobre pecado, tem sobre igreja, tem vários devocionais pra mostrar. Então, você vai escolher o material. Por exemplo, olha que interessante. Eu vou começar hoje com as meninas o devocional de Natal, tá? Então, eu vou começar hoje com elas. Então, ó, o material está aqui. Então, o que que eu, como pai, como mãe, o que que eu vou fazer? Tô me preparando, lembra? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar, ó, estudos exclusivos para os pais. Eu vou estudar o que está escrito aqui. Eu vou ler, Deus vai falar comigo, eu vou marcar versículos, eu vou saber que eu tenho que ler Isaías 9, 6 e 7 com elas. E aí eu vou na minha Bíblia, eu pego a minha Bíblia também, tá? Eu tenho várias aqui, deixa eu tentar achar. Eu gosto dessa aqui, bastante gosto dessa, porque eu consigo anotar aqui do lado, tá? E a minha outra que tá bem usadinha não tá aqui agora pra eu pegar pra vocês. Mas eu vou na minha Bíblia, eu marco o versículo que eu vou ler, eu escrevo, eu anoto algumas coisas na minha Bíblia e eu deixo que o Senhor fale ao meu coração. E eu pergunto assim: Deus, o que o Senhor quer trabalhar com as minhas filhas através dessa história? E o Espírito Santo sempre dá, certo? Então, eu estudo esse material, eu estudei, eu preparei. Agora eu chego nelas. Então, tá, hoje eu preparei, amanhã é dia do devocional. Então, amanhã eu preparei aqui, eu estudei. Nesse material, o que que eu vou usar? Eu vou usar a Bíblia, eu vou colocar um louvor e eu preciso entregar os envelopes para elas. Então, eu já preparei, ó, eu vou entregar para elas a primeira carta. A primeira carta que é a promessa, que tá lá em Isaías 9, 6 e 7. Então, depois que eu contar a história, o que eu vou fazer? Eu vou entregar essa carta para elas. A Maria Clara vai ler a carta, porque a carta é a mesma para as duas. A Maria Clara vai abrir, vai ler a carta. E junto com a carta, tem o que, ó? Tem aqui no devocional delas, para elas colarem uma imagem. E aqui tá a imagem. A imagem está aqui. Então, elas vão colar a imagem aqui. Pronto, já fiz uma atividade. E depois, Valéria, depois aqui, ó, tem uma outra atividade que vai falar do quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus... É o versículo que eu vou trabalhar com elas. E aí, o que que acontece? O Espírito Santo vai me dando o que eu preciso falar com elas, o que eu preciso conversar com elas a respeito disso. Então, preparo do pai é isso, é você ler, você tá se alimentando. O Senhor, o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai falar ao teu coração através do devocional que você vai estar preparando para suas filhas. Entenderam? Então é assim que eu faço. Então eu me preparo lendo, estudando, preparo todo o material, deixo tudo preparadinho e aí eu vou com elas, né? Eu sempre deixo aí um estojo onde tem caneta, onde tem as coisas. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pra mesa com elas. Chegando lá, eu falo, olha, a gente vai começar o nosso devocional, a gente faz uma oração, depois vocês vão ver. Eu vou gravar pra vocês ao vivo, tá? O começo desse aqui. E aí eu começo contando a história, né? Explicando pra elas, lendo a palavra, levo a Bíblia, cada uma pega a sua Bíblia. Eu uso mais a Maria para ler porque ela já está acostumada a ler, ela já sabe ler, a Valentina ainda não sabe. Então eu não fico dando tudo, fazendo tudo, eu uso a Maria Clara, ela lê, eu pergunto o que elas entenderam e ali nós vamos conversando. E eu já tenho na mente tudo que eu preciso falar. Claro que eu deixo ali, gente, do ladinho, caso eu esqueça alguma coisa, a gente não precisa ser perfeito em tudo, não é? E aí a gente faz o devocional, eu entrego as atividades, elas vão fazer as atividades, oramos no final e encerramos.
e você trabalha aquilo que o Espírito Santo falar ao teu coração. Então é assim. Passo para você se preparar então? Escolher o devocional que você vai usar. Valéria, eu não tenho esse. Eu tenho outros aqui, ó. Eu tenho outros. Esse devocional chama Poder e Graça. Esse é o da Valentina e esse é o da Maria Clara. É o mesmo tema, tá? Aqui elas conseguem ler e desenhar. E a Maria Clara consegue escrever. Não, eu não tenho condições de comprar um devocional. Não tenho condições de assinar. Você vai na internet, inclusive na apostila, eu vou deixar sites. O link dos sites na apostila que eu vou disponibilizar para vocês tem devocional de graça. Entendeu? Então você vai pegar lá e você vai poder usar sem precisar pagar nada, tá? Não tenho dinheiro para imprimir. Usa a sua criatividade. Faça um caderninho. Pega um caderninho com elas. Ah, eu guardei minhas coisas, agora eu tô sem nada aqui. Pega um caderninho com elas. Ó, um caderno simples. Compra um caderninho simples, tá? Faz uma capinha bonita, escreve meu devocional, ou meu momento com Deus, encontro com o Senhor. Já falei ontem na aula, você é criativa, tá? E aí, faça uma abertura bem bonita e todos os dias o que você pode fazer? Todos os dias você pode colocar a data e fazer o devocional com elas. Vai colocar o versículo, o que elas entenderam, o que Deus falou com elas. Isso é um devocional, tá? Então, tem várias formas de você estar fazendo. Bom, o que eu preciso? Falei ontem, vai iniciar com seu filho? Se prepara antes, chama ele, comunica, fala tudo que vai acontecer. E aí? Valéria, eu tenho um bebê de 0 aninhos, de 0 a 3 anos. O tempo de atenção de 0 a 3 anos, ele é muito curtinho. É muito curto, é escasso. Então você vai poder escolher, por exemplo, um momento no café da manhã, a hora que ele tá ali tomando o cafezinho da manhã que você preparou, você pode estar fazendo. Ou um outro momento, mas o que você precisa fazer? Você precisa ler um versículo. Você vai ler uma coisa simples, é um versículo, tá? E aí, como que você vai fazer? Quando você vai dar papinha pra eles, nessa idade aí? O que você faz? Você não pica o alimento? Você vai dar carne, você dá um pedaço grande de carne? Não, você pica em pedaços pequenininhos. É isso que eu quero que você entenda. Você vai nutrir espiritualmente seu filho. Então você vai picar pequenininho. Então é um versículo pequeno, curto. Você vai dar doses bíblicas para os seus filhos. Então doses são coisas pequenas. Então o que você vai fazer com o seu filho de 0 a 3 aninhos? Você vai escolher um versículo. Por exemplo, vou falar um que eu fazia muito com a Maria Clara. Então eu lembro alguns versículos, com a Valentina também. Então, por exemplo, pega um versículo lá, alegrei-me quando me disseram, né, que fale de alegria. Um versículo que fale de alegria. Ele não vai conseguir decorar aquilo. Então eu simplificava. O que eu queria que ficasse no coração da minha filha? Que Jesus é a minha alegria. Então eu pegava essa frase, né? Esse versículo, Jesus é a minha alegria. E eu ficava a semana inteira. Vamos falar o versículo com a mamãe na hora do devocional. Jesus é a minha alegria. Então a semana inteira eu trabalhava, Jesus é a minha alegria. Em momentos do dia que ela chorava, que ela ficava triste, vamos falar o versículo com a mamãe? E aí você pode fazer versículos para quem de 0 a 3 aninhos, tá? Você pode fazer versículos com mímicas, por exemplo. Jesus é a minha alegria. Olha só, Jesus é a minha alegria. Então, todas as vezes que você precisar durante o dia falar de alegria, você vai mostrar para ele, Jesus é a minha alegria. Isso eles amam, tá? E aí eles vão decorar durante a semana inteira, eles vão decorar. Jesus é a minha alegria. Você pode cantar um corinho com eles que fale que Jesus é alegria, né? Que fale que quem tem Jesus no coração é feliz. Procura, gente, vai lá no Google, ó, corinho infantil que fale sobre alegria. Jesus é alegria. Você vai achar cântico para bebês. Usa, do jeito que você fala, eu falo aqui no Google, entendeu? E eu vou tendo esse material. Então, e aí você ora. Papai do céu, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus é a nossa alegria. E você vai ensinar o seu bebê, a sua criança a orar. Valéria, não vai ficar repetitivo a semana inteira? Não vai ficar repetitivo. Não vai ficar repetitivo. Por quê? Porque você está falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca é repetitiva.
Tenha certeza disso. Não faça por fazer. Mostre que Jesus é alegria de verdade. Sinta no seu coração que você está dando doses bíblicas, né? Pequenas porções da palavra de Deus para os seus filhos. Quais os temas que você indica, Valéria, para fazer com essa faixa etária? Conhecer Jesus. Primeiro passo, acho que a primeira coisa que toda criança, que toda mãe, gente, precisa ensinar ao seu filho é conhecer Jesus. Eu sempre comecei por Jesus com as minhas filhas. Então, o que eu falava? Na primeira semana, Jesus é alegria. Na segunda semana, Jesus é paz. Na terceira semana, Jesus é força. Na quarta semana, Jesus é bom. Na quinta semana, Jesus é amigo. Tudo, esgota tudo que você tem para falar sobre Jesus com a sua criança. E aí ela vai crescendo e você vai mudando aí os temas que você precisa trabalhar com eles. Tudo bem? Bom, meu filho tem de 3 a 6 anos, Valéria. Meu filho tem de 3 a 6 anos. Você pode aumentar um pouquinho o tempo devocional. Então lembra que um bebê é curtinho, 3 a 6 anos, vai aumentar um pouco. Vai ficar 20 minutos? Não, às vezes eles não vão prestar essa atenção, tá? Então, vai aumentar um pouquinho, 10 minutinhos, 12 minutinhos eles conseguem. As histórias bíblicas aqui, elas já podem ser introduzidas, tá? Então, as histórias bíblicas, então, agora eu vou contar a criação, já consegue entender uma história. Então, de 0 a 3 anos, você não fica contando história, porque eles não entendem, eles não vão guardar. Então, você vai dar doses, você vai dar versículos bíblicos com princípios e com valores. 3 a 6 anos, pode começar a introduzir a história, mas você vai contar a história da criação detalhe por detalhe? Lembra a Bíblia que eu mostrei pra vocês? Não. Você vai dar uma simplificada, né? E mostrar qual que é o objetivo. Mostrar que Deus fez todas as coisas. Nada que existe foi feito pelo acaso. Tudo foi Deus quem fez. Busque essas histórias que tragam princípios e valores. Busque os princípios e valores. A história da criação. O que será que eu posso tirar de princípio e valor na história da criação? O que será que eu posso falar para o meu filho durante toda a semana a respeito daquilo? Da importância da criação, da importância do Deus Criador, da importância que o Papai do Céu quer em ter um relacionamento com a gente. Então pense sobre isso. Nessa faixa etária, eles gostam muito de atividades de deboche, de palitoche, de teatro. Então, olha que interessante. Você vai falar sobre que Jesus é alegria, mas eu vou pegar só o que eu tenho aqui no momento. Mas eu não posso ficar triste. Você tá triste? Porque eles gostam dessas coisas. E gente, é um pedaço de papel num palito de sorvete. Então, você pode usar a criatividade aqui para ilustrar a história que você for contar, tá? E decorar o versículo, a mesma coisa, decorar o versículo. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Então, faça com que eles movimentem e decorem esse versículo. Cante um louvor e peça que ele ore. Agora você não vai mais orar, papai, peça que ele ore do jeito que ele sabe. Peça que ele ore, deixe ele orar. Não fica falando para ele repetir, já consegue conversar. Tá, agora meu filho tem de 6 a 10 anos. O tempo vai aumentar com certeza, tá? Já sabe ler, já consegue prestar atenção, já está na escola, já fica um tempo na escola, então você vai aumentar o tempo. E você vai buscar o que agora? Histórias bíblicas desafiadoras, tá? Eles gostam de gigantes, eles gostam de heróis, eles gostam de valentes, de príncipes, de princesas. Então, você vai buscar essas histórias que vai trabalhar. Isso se você não segue um material, tá? Se você segue um material perfeito. Se você seguir o material é perfeito, você não se preocupa. Você vai procurar um material de 6 a 10 anos e você vai seguir aquele lá. Pode ficar tranquila, porque todos vão ter uma história desafiadora. Você pode ter certeza disso, tá? E você vai encontrar esses personagens nas histórias bíblicas e você vai contar para eles e vocês vão meditar na palavra. Essa idade, eles gostam muito de fazer atividade, então é interessante, um caça-palavras, palavras cruzadas, pintar, eles gostam de fazer atividade, isso é interessante. Você já pode começar a introduzir aqui a investigação. O que é a investigação? Pergunte para eles o que eles entenderam da sua história. Pergunte para eles o que eles podem aplicar na vida deles. O que eu posso aplicar na minha vida através dessa história? Percebe? Então, você vai tirar
deles. E peça que eles orem, porque eles já conseguem orar. Posso cantar um louvor? Deve escolher um louvor adequado ao tema que você está falando naquele dia e trabalhar com eles. Bom, e a partir dos 11 anos? Valéria, meu filho já é adolescente, o que eu faço? Seu filho, a partir dos 11 anos, é um pré-adolescente, já é teens, já consegue ler, já consegue entender o que ele está lendo. E essa fase é ideal vocês conversarem. Então, o que eu aconselho? Tem do Clube Discipular o material pronto? Tem. Eu fui presenteada com um devocional maravilhoso, que é esse aqui, ó. Fala Galera, Jesus Cop. Esse devocional aqui tá fazendo uma transformação de vida na minha vida muito boa, sabe? Porque ele é curtinho, mas nos ensina a ser uma cópia de Jesus. Então ele vai pegar um versículo bíblico e ele vai discorrer sobre aquele versículo de uma forma tão clara, tão gostosa de ler, tão inteligível, sabe? E tá fazendo muito efeito na minha vida. Mas não existe só esses, tem vários outros devocionais para teens. Então, Valéria, como que eu acho? Vai no Google, devocional para adolescentes, devocional para pré-adolescentes. Você vai achar em PDF, você vai achar para comprar. O Clube Discipular também tem, eu não conheço, porque a Maria Clara vai fazer 11 anos no ano que vem. Aí eu vou assinar o Kids e vou assinar o Teens também, porque é um material que eu gostei muito, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês já podem fazer o quê? Fazer esboço bíblico, fazer estudo bíblico, vocês já podem conversar sobre o que vocês entenderam. Então, ó filhão, vem cá, vamos ler o versículo tal, e aí? O que você entende desse versículo? Seu filho adolescente, ele já vai saber te falar: ah, mãe, eu não entendi nada. Aí você vai falar: ah, mãe, eu entendi isso e isso. E isso, perfeito. Aí você dá continuidade, você vai passar um tempo, gente, conversando com eles e perguntando o que eles entenderam. Vocês podem pegar cadernos também, fazer mapa mental, eles gostam muito de mapa mental. Você pode fazer estudos bíblicos, marcar. É muito interessante, muito interessante. Nessa fase, você vai ser o quê? Parceira do seu filho. Você não vai estar ali ensinando ele, você vai estar aprendendo junto com ele. Nessa fase, você não vai precisar preparar todo o materialzinho. Não, nessa fase, você vai sentar junto com ele e você vai juntos falarem com Deus. Então, comece com uma oração, depois já pode cantar um louvor, ele já tem condições de escolher o louvor que ele quer cantar, depois vocês vão ler o versículo bíblico e vocês vão fazer perguntas, gente. O que é um devocional? Quando você faz perguntas para aquele versículo. Quando esse texto foi escrito? Por que ele foi escrito? Para quem que ele foi escrito? O que eu posso aplicar nesse versículo na minha vida? O que o Senhor quer falar comigo? Então eu vou trazer essa palavra para os meus dias. E o que eu estou precisando ouvir hoje? E aí vocês vão escrevendo, vão comentando, vão falando e no final vocês fazem oração. Esse é um tempo devocional com seu filho adolescente. Bom, conversa nesse tempo também sobre assuntos do cotidiano à luz da Bíblia. Então, são tantos temas polêmicos, tantas ideologias, por exemplo, o aborto, né? Olha só, um tema super polêmico, super atual e que você precisa saber o que seu adolescente pensa sobre isso. O que será que o seu adolescente pensa sobre isso? Ah, eu vou falar. Na escola, a professora está falando. Na escola, os amigos estão falando. A série que seu filho está assistindo está falando sobre isso. Está falando sobre as ideologias. Na série que seu filho está assistindo, tá o menininho beijando o outro menininho e a menininha beijando a outra menininha. O que seu filho pensa sobre isso? Consegue perceber? Que você precisa saber o que seu filho pensa sobre isso e você precisa instruí-lo à luz da palavra e depois vocês vão orar juntos, tá? Então, eu quero deixar para vocês algumas dicas práticas assim, ó. Cria um lema na sua casa. Aqui em casa, por exemplo, Bíblia aberta todo dia. Aqui em casa, Bíblia aberta todo dia. É um lema da minha casa. Palavra de Deus aberta todos os dias aqui. Então, eu não sei qual momento do dia aí na sua casa, mas você vai falar, a Bíblia tem que ser aberta. É na nossa rotina. A palavra de Deus tem que ser aberta, tá? Ensine princípios através de frases, né? Eu tinha até anotado aqui, por exemplo, você leu lá a importância do repartir o pão, a importância de você ser solidário, a importância... Vários versículos que falam, né? De você ajudar o próximo. Então, você pode criar frases, por exemplo, quem não reparte
perde. Então, toda vez, todo tempo você vai estar falando, ó, quem não reparte, perde. Aconteceu uma intriguinha lá entre os irmãos. Quem não reparte, perde. Então, você vai educando através de frases. Por exemplo, gente, o que eu tô fazendo aqui com vocês é uma informação. Eu estou falando para vocês. Isso é uma informação. Agora, o que é a formação? A formação, ela acontece por observação. A informação, ela acontece por palavras. Você está sendo informado. O que é a formação? A formação, ela acontece por observação. Então, o seu filho precisa de formação. Você está tendo uma informação, mas você não vai informar o seu filho. Você vai formar o seu filho. E como que você faz isso? Através do seu exemplo de vida. Através do momento que você chama ele e fala, vamos aqui fazer junto. Então, os nossos filhos, eles são como uma esponja, gente. Tudo que a gente coloca na cabecinha deles, eles assimilam. Então, faça isso. Outra coisa que você pode fazer, faça gincana bíblica na sua casa. Pega lá, tá calor agora, vai começar o verão. O que você pode fazer? Você pode pegar bexiga, colocar água dentro, fazer perguntas bíblicas e tomar banho de bexiga aí, de água aí, quem não souber responder. Isso é muito legal. Faz torta na cara, eles amam. Não os pequenininhos, os maiores já gostam demais, de 6 anos pra frente, gostam muito. Então, olha, faça jogos de investigação com eles, decore a sua casa com a palavra de Deus. Já pensou nisso? Decore. Nós estamos numa época de Natal. E aí tem gente que fala pra mim, é pecado montar árvore, é pecado. Aqui em casa elas sabem que não existe Papai Noel. Se você olhar a minha árvore, você não vai ver Papai Noel. Por quê? Porque não existe, né? Eu não posso colocar uma coisa dentro da minha casa que não existe. Mas, o que tem ali na árvore? Eu coloquei as luzes e eu coloquei o quê? Eu coloquei essas cartas de decoração. E vai ter outras coisas que eu vou colocar a respeito do quê? De Jesus. Então, eu posso usar essas datas comemorativas. As datas comemorativas, elas são muito importantes para a cultura que a gente vive e a gente precisa trazer a cultura do céu para trabalhar esses temas dentro do nosso lar. Então todo mundo vai viver o Natal. Todos os seus os amiguinhos dos seus filhos vão montar a árvore e vão falar do Natal. E o seu filho precisa também saber. Mas a verdade, então você pode sim trazer a cultura do céu para ensinar na data comemorativa da cultura aqui da Terra, tá bom? Invista dinheiro e tempo na educação dos seus filhos. Tudo isso custa, invista dinheiro. E aí, eu quero encerrar mostrando para vocês que eu deixei na apostila, que eu vou liberar agora já, eu deixei para vocês vários sites, tá? É só você clicar, tem vários sites que tem já o devocional pronto. Então você pode clicar em cada um daqueles. Gente, é difícil você dar tudo pronto. Por quê? Porque eu também, enquanto mãe, eu tenho que buscar. Então, se tudo isso que eu coloquei aqui não serviu para você, você vai procurar. Você vai buscar. E eu tenho certeza que Deus vai te dar a capacidade e a criatividade para fazer. O que eu quero deixar de desafio para você é um desafio. Eu sei quantos alunos eu tenho aqui. E eu quero deixar um desafio para você. Eu quero que você faça. Eu quero que você faça com o seu filho pelo menos um dia. Faça. Deixa eu só explicar uma coisa. Aqui em casa, como que é então agora? Eu já não sento todos os dias com elas. Eu não sento mais todos os dias com elas porque eu não tenho esse tempo mais. Só que antes de sair de casa, todos os dias antes de sair de casa, eu faço meu devocional. Minhas filhas me veem com o meu materialzinho de devocional. Minhas filhas me veem. Eu pego o meu material, troco todo mundo, dou café da manhã, 6h15, 6h20, tá tudo pronto. Elas vão ver, elas me vêm pegando, eu não preciso falar nada. Elas me vêm pegando o meu material de devocional. Cada uma já vem. Valentina já vem, já pega a Bíblia dela. Maria Clara já vem, já pega a Bíblia dela. Como a Maria já tá na idade de ensinar, o que a gente faz? A Maria pega primeiro o devocional da Valentina, liga no QR Code ou ela mesmo lê para Valentina. E ela pergunta, Valentina, o que você entendeu? O que Deus falou com você? Ela já faz igual a mamãe dela, tá? Faz primeiro. Depois, fecha-se a Bíblia da Valentina, a Maria Clara pega o devocional dela e a Valentina fica ali junto ouvindo. Então, elas fazem os dois juntas. E nesse momento, o que tá acontecendo aqui comigo?
eu estou fazendo o meu devocional. A gente cronometra, dá certo, super certo, quando é 6h35, 6h40, as duas vêm para onde eu estou, nós damos as mãos, o pai também vem e nós oramos juntas. Todos juntos, nós oramos juntos, nós profetizamos a bênção na vida deles, nós declaramos em nome de Jesus um dia de paz, de vitória, nós abençoamos elas na escola, pedindo para que o Senhor guarde, livre, para que o Senhor abra a mente, os ouvidos, o coração, para que elas assimilem tudo que elas forem aprender naquele dia. Oramos pela instituição de ensino de cada uma, oramos pelos professores e pelos colegas de classe e nos despedimos. E eu vou trabalhar, o César vai levá-las para a escola. É assim que funciona na minha casa hoje. E aí o que acontece? No sábado que eu não trabalho, eu faço juntos, lá na mesa, esse devocional aqui, certo? Então, a Bíblia é aberta todos os dias na minha casa. Oração é feita todos os dias na minha casa. E uma vez por semana, a gente junta todo mundo e a gente faz o devocional. Entenderam? Isso que eu queria deixar para vocês. E qual que é o desafio? Você vai fazer um dia com seus filhos. Eu quero ver. Você vai tirar uma foto. Ai, Valéria, é ruim ficar tirando foto. Eu sei. Mas você vai fazer. Você vai tirar uma foto e você vai postar pra gente. Posta nas suas redes sociais. Marque aí o nome do nosso curso. Chaves Preciosas, tá? Marque aí Chaves Preciosas. Porque o que nós aprendemos nesses dias, nessas aulas, foram chaves preciosas. Pra quê, Valéria? Chaves preciosas para nós começarmos a guerra com os nossos filhos. Com eles não, junto com eles, a guerra contra o inimigo das nossas almas. Então, que você tenha assimilado esse curso. Falta a última aula, que é a aula que eu vou mostrar fazendo com as meninas. Eu pretendo fazer uma live, tá? Fazendo com as meninas, mas eu acho que eu consegui entregar tudo que eu precisava entregar para vocês e explicar tudo que eu precisava explicar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e tenha aí um ótimo curso e virão outros, em nome de Jesus.